Amém? A paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos falar a respeito de uma repreensão do profeta Natã na vida de Davi. E vamos tratar e pontuar algumas coisas importantes para nós estarmos discutindo dessa palavra. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, nós estaremos lendo. Uma passagem muito interessante que nós podemos trazer para os nossos dias e também para nós estarmos cuidando do nosso coração, para que a gente também não venha cair no pecado de Davi. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, amém? Amém? O texto começa dizendo assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Uma palavra forte, uma história muito profunda e que nos traz vários ensinamentos. O título da mensagem hoje é As Consequências de Decisões Inconsequentes que nós tomamos. As consequências de decisões inconsequentes. Queridos, se nós formos para o contexto do texto, nós vamos ver no capítulo 11, Davi, no tempo de guerra, ele prefere ficar no ócio. Uma pessoa ociosa é uma pessoa que não faz nada. É uma pessoa que, vou usar um exemplo, é alguém que se converteu a Cristo e ela se acha no direito de simplesmente ficar sentado numa cadeira ou num banco de uma igreja e ela não exercer nenhuma função.
Porque todos nós estamos aprendendo na escola bíblica que nós somos o quê? Reinos e sacerdotes. Ou seja, nós viemos para servir. Amém? Quando nós vemos Davi, no capítulo 11, o texto vai dizer que Davi, no tempo de guerra, quando ele precisava ir guerrear, ele decidiu ficar em casa. E o texto vai dizer que, nos momentos de descanso dele, ele vai dar uma passeadinha ali na sacada do palácio, e de repente ele observa uma mulher bonita tomando banho. E Davi, mais do que rápido, conversou com algum dos servos, perguntou quem era aquela mulher, e foi dito a Davi que aquela mulher era esposa de Urias, a Batseba. E ela está, Batseba, né? Batseba, é isso. Ela estava ali de uma forma a qual ele teve ela com a boa vista, ele gostou daquela mulher. E o texto vai dizer que Davi, infelizmente, cometeu um ato que desagradou tanto o coração de Deus, quanto também o coração dos homens. O texto vai dizer que Davi, ele dorme com Batseba, cometendo ali um adultério, algo grave em Israel. Existia leis em Israel que Davi, infelizmente, ele caiu, né, nesse ato. Só que nós vemos que a partir do momento que Davi ele cai, sendo rei, ele cai nesse pecado e logo ele já é surpreendido por uma visita de um profeta. Irmãos, quando nós olhamos para Natã indo em direção a Davi e o repreendendo tete a tete, Natã é um homem corajoso, homem justo, que em nenhum momento ele escondeu a verdade. E ele expõe ali para Davi, por meio de uma parábola, o que Davi tinha praticado contra Urias, o seu próprio soldado, o seu comandante. Então Deus usa Natã para apresentar o pecado por meio de uma parábola, e também ele apresenta a Davi a pena que viria, ou que ele se submeteria às mazelas e os desejos do seu coração. Amados, uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender com as Escrituras é de que toda ação gera uma reação. Nós que somos cristãos, que temos buscado a Deus todos os dias da nossa vida, que nós temos buscado a orientação do Espírito por meio das Escrituras, toda ação que nós tivermos vai ter uma reação. E por isso que nós precisamos pensar muito no que nós vamos fazer. Deus, por meio de Natã, lembra Davi das conquistas que o próprio Deus permitiu Davi alcançar. Natã, ele vai lembrar Davi que antes dele tinha um rei chamado Saul, que por causa da desobediência, Deus tirou o seu trono e transferiu agora para Davi. E tudo que Saul tinha, Davi passou a possuir. Todas as riquezas e também até as mulheres de Saul. Ele passou a possuir todas as coisas. E o Senhor vai dizer para Davi assim: eu te dei tudo o que você precisava. E se houvesse alguma coisa que você precisasse e pedisse para mim, eu te daria. E você, infelizmente, caiu neste pecado de adultério. Queridos, houve um juízo sobre Davi. Davi, infelizmente, ele desprezou o Evangelho, fazendo o que era mal. Amados, nós vivemos num tempo, na igreja contemporânea, o Evangelho está sendo pregado todos os dias. A palavra de Deus está sendo exposta todos os dias. Todos os dias que você entrar por esta porta, você vai ouvir a palavra de Deus. E nós, queridos, não teremos nenhuma forma de desculpa diante de Deus em depois querermos nos desculpar por aquilo que nós fazemos e que desagrada o coração do Senhor. Todos nós estamos sendo orientados por meio da palavra de Deus. Amém ou não amém? Deus condenou
o ato de Davi com uma pena tenebrosa. O texto vai dizer que a espada não se apartaria de sua casa. Ou seja, haveria guerra constante entre os seus. E se nós formos olhar para a narração da história de Davi, nós vemos que, infelizmente, os seus filhos foram contra ele. Nós vemos que um dos seus filhos, ele infelizmente violenta a sua própria irmã e trazendo para dentro da sua casa uma grande confusão, gerando num outro filho ali um espírito de justiça. E de repente, Davi se viu perseguido pelo seu próprio filho que estava querendo tomar o seu trono. Queridos, o que eu quero dizer para nós? A palavra de Deus diz que nós somos reinos e sacerdotes. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e passamos a praticá-la, porque tudo isso que você recebeu no dia que você recebeu Jesus Cristo, pode ser substituído pelo fato de nós andarmos de uma forma desordeira na nossa vida particular com o Senhor. Nós precisamos buscar um certo relacionamento com o Senhor, para que desenvolva em nós um relacionamento com Deus. Amém? Por haver Davi se apoderado da mulher do próximo, cometendo o adultério, Davi passaria pela mesma dor do seu próximo, mas agora tendo os de sua própria casa, cometendo tais abominações. Queridos, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, vai dizer assim: um dos 10 mandamentos que Moisés escreve na tábua é: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Esse é um mandamento, é uma lei de Deus para nós seres humanos. Nós vivemos num tempo que o adultério está comum, não é verdade? Está comum no meio da sociedade. As pessoas estão vivendo como se não houvesse palavra de Deus. E tem adulterado dia após dia, sem pensar nas consequências que vai acontecer contra a vida daquele que tal pratica abominação. Eu até na escola bíblica hoje estava conversando, ontem eu fui fazer uma entrega lá no shopping Boulevard, e ali conversando com o cliente, e de repente passa um rapaz abraçado com 2 moças. Falei, meu Deus, eu achava que eu via isso só em televisão. E eu vi ao vivo e a cores. O mundo está perdendo o temor a Deus, porque tem andado deliberado no pecado. As pessoas não têm observado as Escrituras. Nós estamos voltando no tempo de Sodoma e Gomorra, enquanto as pessoas, infelizmente, não temiam a Deus. Isso é um perigo. Em Provérbios capítulo 6, versículo 32, nós vamos receber um conselho da parte de Deus. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 6, versículo 32. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói-se a si mesmo quem assim procede. Queridos, a destruição vem para aquele que comete o adultério. Porque, como eu disse outrora, está tão comum esse tipo de comportamento na sociedade, que a gente até vê nas mídias sociais alguém postando a bênção de Deus, quando era o homem e a mulher de outra pessoa. As pessoas congratulando, se alegrando em ter um relacionamento que veio todo desgarrado de ordem dos céus. Queridos, quem adultera com uma mulher é falto de entendido, ou seja, ele não tem entendimento nenhum, ele destrói a si mesmo, quem assim procede. Olha o que Levítico diz no capítulo 20, no versículo 10, o juízo da parte de Deus para aquele que comete adultério. Levítico capítulo 20, versículo 10,
diz assim: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto. Tanto o adúltero como a adúltera. Imagina se houvesse uma lei dessa hoje. Eu acho que eu era o primeiro a ter morrido já, né? Porque da onde eu vim desse mundo. E quantos aqui não veio desse mundo? E essa lei, quando nós olhamos para o texto que é apresentado para Jesus, uma mulher que foi pega num ato de adultério, o texto diz que depois de apresentado esta mulher a Jesus, alguns perguntam para Jesus o que teria que fazer. De alguma forma, no seu coração, tendo a intenção de que Jesus viesse declarar que aquela mulher ela deveria morrer, porque estava na lei. E Jesus, sendo um observador da lei, mais do que qualquer outro, ele precisaria dizer o quê? Ela merece a morte do apedrejamento. Mas só que o texto, ele diz que tanto o homem quanto a mulher precisa morrer. E quando nós olhamos aquele texto, nós vemos que Jesus, ele diz para os homens que estavam acusando aquela mulher: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Algumas pessoas vão usar isso como justificativa para se defender dos atos que cometem. Queridos, quando Jesus diz que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus estava dizendo assim, se vocês não forem justos na lei, vocês que acusam vão ser apedrejados. Porque uma coisa era uma mulher sendo acusada por alguns líderes religiosos, e outra coisa era o homem, aonde ele estava quando essa mulher foi acusada. Se Jesus ele toma um posicionamento ali e diz assim que essa mulher ela precisa ser apedrejada, Jesus estava sendo injusto e cometendo uma torpeza e trazendo sobre si um julgamento justo para ser julgado a pena de morte. E quando todos aqueles homens saem, eles não saem porque a mulher não tinha pecado, não tinha errado. Eles saem porque eles estavam cometendo uma injustiça, e aquela injustiça poderia levá-los à morte. E quando aqueles homens vão embora, que fica só Jesus e aquela mulher, Jesus diz o quê? Vai e não peques mais. Dessa vez você escapou. Olha o que Jesus está dizendo. Dessa vez você escapou. Da próxima não existe mais. Você vai morrer. Então, queridos, a lei de Deus, ela nunca muda. A lei de Deus, eu costumo dizer para as pessoas que a lei de Deus não é para nos oprimir. Pelo contrário, a lei de Deus é para nos dar vida. Vida de que forma, Fábio? Para nós nos prevenir, nos precaver das consequências que podem vir por decisões que nós tomamos erradas. Amém? Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Porque quando nós falamos de adultério, dá a impressão que adultério só é questão de relacionamento de homem e mulher. Mas olha o que Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Tiago está dizendo para mim e para você? Que todas as vezes que nós traímos Jesus pelas práticas incabíveis e impensadas da nossa parte, nós estamos adulterando com Deus. E aquele que vive no adultério, ele vai pagar com a própria vida. Queridos, é muito sério o que Davi cometeu aqui. Ele transgrediu uma lei de Israel. Ele fica desesperado quando é exposto o seu pecado. E tudo isso seria uma das penas de que Deus faria contra Davi diante do povo de Israel, era que
tudo o que ele praticou agora seria exposto à plena luz, para que Davi fosse envergonhado. Alguém um dia disse para mim que Deus ele não envergonha ninguém. Quando Deus ele quer falar de alguém, ele não envergonha ninguém. Queridos, Deus está dizendo para Davi, o seu pecado vai ser exposto em plena luz. Por quê? Porque infelizmente, Davi fez com que o nome de Deus fosse blasfemado. E ele precisaria agora ser apresentado para o mundo e apresentado também o seu pecado. Só que num determinado momento Davi ele se arrepende. Em Salmos capítulo 51, põe lá para nós, Fausto. Nós temos o registro do arrependimento de Davi. No versículo 1, 2, 3 e 4, Davi ele reconhece o seu erro. Olha o que diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Queridos, a primeira atitude de Davi foi o arrependimento. Imagina um homem chamado Urias, um comandante da guarda de Davi, um homem de confiança, um homem que Davi dizia, vai lá para tal lugar que lá você vai enfrentar uma guerra e eu preciso que você esteja lá, porque você é o meu frente. De repente Davi armou uma circunstância para que Urias fosse morto. Ele pôs Urias na frente da guerra, e Urias na frente da guerra ele foi morto por meio de flechas. E Davi, queridos, ele se sente satisfeito pela morte de Urias, porque ele achou que ele ia esconder o pecado dele. Mas mal sabia Davi que Deus estava observando e observa todas as coisas. Ontem eu estava assistindo um filme, não me recordo o nome do filme, mas é dois irmãos que decidem roubar a relojaria dos seus pais, porque os pais já estavam velhinhos e não compartilhavam com eles a fortuna que eles tinham. Eles decidiram roubar essa loja. E um dos irmãos contrata um outro amigo para poder fazer o assalto, o roubo. Chegando lá, esse amigo entrou sozinho e ali, numa luta corporal, a mãe desses dois irmãos dá um tiro no rapaz, o rapaz cai e dá um tiro na senhora e os dois eles morrem. E o pai desses meninos passa o filme inteirinho querendo saber o que aconteceu e procurando quem realmente eram os assassinos. E no final ele descobre que eram os seus filhos. E no final esse pai mata o filho dele, um dos filhos, e o outro foge. E o filme acaba por aí. Mas eu fiquei refletindo a respeito disso. Esses meninos, por ter matado a sua própria mãe, eles ficavam tentando esconder esse problema, e o problema ia crescendo cada vez mais e virando uma montanha, uma bola de neve, e de repente eles não conseguiram suportar aquela situação. É o que nós fazemos como cristão. Quando nós vemos Davi diante daquela circunstância, o que ele faz? Num ato desesperado e num ato, às vezes, de querer esconder o seu problema, ele fez o quê? Criou mais problema. Ele adulterou, depois ele matou.
E depois ele recebeu da parte de Deus o juízo. Queridos, no versículo 5, 6, 7, 8, 9 e 10, Davi, ele clama por misericórdia. Primeiro, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Capítulo 51, no versículo 5, até o versículo 10. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Davi, ele clama por misericórdia. Queridos, todos nós estamos sujeitos ao erro. Só que nós precisamos, primeiro de tudo, reconhecer que nós erramos contra Deus, amém? Nós precisamos reconhecer os nossos erros e pôr sobre a mesa e conversar com o Senhor a respeito daquilo que nós praticamos e entrar agora num processo de arrependimento. E depois nós precisamos clamar ao Senhor e pedindo para que Deus crie novamente, renove em nós um espírito estável, ou seja, um espírito inabalável. Porque uma vez que nós caminhávamos com Jesus, quando nós caímos, nós recomeçamos novamente toda a construção que nós tínhamos começado outrora. O problema de nós cairmos no pecado é que, infelizmente, queridos, toda aquela estrutura que nós construímos é como se tivesse tido um terremoto e caísse tudo por terra e a gente tem que recomeçar do zero novamente. E a vontade de Deus é que nós andemos em conformidade com a sua palavra, para que nós recebamos dos céus as maravilhas que Deus tem para derramar sobre nós, amém? Cada um de nós temos a promessa do Senhor, nós fomos levantados para sermos sacerdotes de Cristo. Nos versículos 11, 12 e 13, Davi, ele manifesta o seu temor, queridos. Olha o que diz no versículo 11: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Até aí, Fausto, depois você vai no 12. Queridos, o que me chamou a atenção aqui é que a preocupação de Davi não era perder o seu título de rei. A preocupação de Davi não era perder o seu status de homem mais poderoso de Israel. Como às vezes acontece comigo e com você. Porque tem pessoas que sustentam o seu ministério com medo de errar e perder o ministério, queridos. Mas não tem medo de perder o temor a Deus. Tem pessoas que perdem o temor a Deus, mas não quer perder o seu ministério. Ele não tem coragem de abrir o seu coração e dizer que errou. E quando nós olhamos para esta passagem, o que Davi fala? Não me lances fora da tua presença. A preocupação de Davi era não sair da presença do Senhor. Ele não falou assim, não me lances fora do meu reinado. Não, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Queridos, nós temos que temer perder o Espírito Santo que habita em nós.
A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é santo, ele é separado, a sua essência é separada, ou seja, no Espírito Santo não pode haver mancha e nem mácula, e por isso que quando nós vivemos no pecado, nós esmurecemos, nós enfraquecemos, às vezes nós não temos vontade de ler a Bíblia, nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de vir à igreja. Porque infelizmente o Espírito nos deixou. E nós estamos vindo muitas vezes nos esforçando. Eu me esforço para cantar um louvor, eu me esforço para levantar as minhas mãos, para adorar o Senhor, eu me esforço para bater palma. Meu Deus, eu me esforço para dar glória, eu me esforço para vir à igreja. Porque infelizmente, amados, nós não temos a alegria do Espírito. Que um dia nós perdemos. No versículo 12 diz o quê? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Nós perdemos, queridos, a alegria. Sabe, nós como igreja luterana, nós estamos vivendo um processo de reconfiguração. Houve algumas situações constrangedoras neste lugar, mas nós não podemos parar como igreja. Nós precisamos pedir ao Senhor que restitui em nós a alegria da tua salvação. O que é restituir a alegria da salvação? Que quando eu me apresento nos átrios do Senhor, eu tenho alegria e felicidade em poder estar neste lugar com toda a liberdade que nós temos para adorar e exaltar o santo nome dEle. Sabe, queridos, quantas pessoas queriam neste momento poder glorificar o nome do Senhor e não pode? Estão sem condições, nós somos privilegiados como filhos. E sustém-me com um espírito voluntário, versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Quando que você tem orado a Deus pedindo para que o Senhor sustente a sua vida ministerial com o espírito voluntário para servir? Sabe, queridos, eu sempre usei essa frase e vou usar até o fim da minha vida. O servo que não serve, não serve. Nós fomos chamados para sermos voluntários na obra do Senhor, amém? E servir o Senhor com todo o nosso coração, com toda a alegria que Deus pode desenvolver dentro de nós por meio do teu Espírito. Davi pecou? Pecou, queridos. Reconheceu o seu pecado. Ele clamou o nome do Senhor. Ele se arrependeu. E agora, queridos, ele está dizendo para o Senhor: tire de mim o meu trono. Não, queridos, não tire de mim o meu trono. Não, ele está dizendo: Senhor, não aparte de mim o teu Espírito. Porque o que sou eu sem o Espírito do Senhor? Sou simplesmente um homem que não pode fazer nada. Amém? Queridos, o Espírito Santo, ele não pode se apartar da nossa vida. Misericórdia. Nós precisamos clamar o nome do Senhor e pedir que o Senhor faça com que nós continuemos nessa caminhada. Fábio, não é fácil para ninguém. Quantas pessoas que nós vemos começando muito bem e de repente ele abandona? Porque infelizmente ele não dá continuidade na missão a qual ele foi chamado. O objetivo nosso como cristão é ensinar. Amém? O nosso objetivo é olhar para aqueles que não conhecem Jesus e por meio do testemunho de vida nosso. Eu já falei isso algumas vezes nas ministrações, mas eu quero dar uma reconfirmada. Quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos pedir ao Senhor
para que restitua o espírito de alegria em nós. Porque às vezes nós vamos falar de Jesus com tanta tristeza, com tanto desânimo, que a pessoa que está ouvindo nós falarmos de Jesus, de repente ela diz: como que eu vou servir um Deus tão triste desse? E aí a gente lembra do quê? Daquela cruz pendurada lá naquela denominação, que tem ali um personagem pendurado naquela cruz, magro, e como se estivesse sofrendo. Sabe, queridos, às vezes nós apresentamos um Jesus morto para as pessoas, mas é por causa do estado de vida que nós estamos tendo com Deus. Porque nós estamos tão desligados do céu, que de repente a alegria do Espírito, a alegria da salvação, nós não somos mais impactados. E quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas, nós não temos alegria. E o texto vai dizer que era como se os ossos de Davi estavam sendo esmagados, queridos. Porque quando nós saímos da presença de Deus, queridos, é só quem está longe da presença de Deus que pode pontuar os sentimentos que é gerado em seu coração quando está longe distante de Deus. Porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. E de repente nós ficamos suscetíveis às doenças psíquicas, depressões, ansiedade e outras doenças mais, porque a alegria do Espírito saiu de nós, e nós precisamos clamar a Deus, para que o seu Espírito continue em nós, reconhecendo que nós somos pecadores sim, mas que nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. E por fim, queridos, Deus diz por meio de Natã a Davi, que o seu pecado não o mataria fisicamente, e que o Senhor o perdoaria, mas que pelo fato de os descrentes blasfemarem por causa desse tropeço, ele seria penalizado com a morte do filho do adultério. Queridos, nós precisamos entender que Deus, ele perdoa, amém? Só que existem as consequências. E consequências, às vezes, que são irreparáveis. Eu tenho pessoas da minha família que um dia não quis mais ouvir o Evangelho, não quis mais ter simpatia com Cristo e, de repente, quis viver a sua própria vida. Irmãos, está vivendo uma vida destruída. Foi devastada a família. Porque um dia ouviu do Evangelho e não suportou a sã doutrina. Porque é muito bom, queridos, nós virmos para a igreja para podermos ouvir mensagem que trazem um afago ao nosso coração e de que não existe problema nenhum e que nós estamos tudo muito bom e que nós não pecamos contra Deus, que uma vez salvo nós sempre seremos salvos. É muito bom, queridos, mas ouvir a verdade de Cristo, às vezes faz o nosso estômago doer, faz o nosso coração acelerar, faz a gente lembrar dos pecadinhos que nós estamos tendo como estimação, mas também precisa gerar em nós um espírito quebrantado, um espírito que nos faz refletir a respeito dos nossos erros. Queridos, toda ação tem uma reação. E que eu e você não viemos viver no pecado, mas que nós viemos buscar a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então, ensinarei aos transgressores, isso precisa ser a mensagem do nosso coração. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Que haja arrependimento no nosso coração. Fábio, mas eu não estou cometendo adultério. Queridos, nós adulteramos a verdade quando nós vivemos na mentira. Quando nós somos infiéis a Deus
quando nós não servimos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós temos o nosso coração dobre, os nossos pensamentos dobre, que nós pensamos, temos os nossos pensamentos vacilantes, como se eu estivesse aqui dentro da igreja, mas pensando em outras coisas lá fora, coisas erradas que eu poderia estar fazendo. Amados, que o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos amadurecer como igreja. Como eu disse outrora, nós estamos passando por um processo, mas a alegria do Espírito, ele precisa nos contagiar, e essa alegria, ela precisa fazer com que a nossa alegria contagie outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? A morte física, ela chega para todos nós. Todos um dia vai morrer fisicamente. O que nós não podemos passar é pela morte espiritual. Porque o texto lá em Apocalipse, capítulo 20, vai dizer que bem-aventurados é aqueles que não passam pela segunda morte. Queridos, é um privilégio da parte de Deus nós podermos receber esse presente da parte de Deus, de receber a ressurreição ainda em vida. Outrora nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, e agora nós fomos vivificados por meio do Espírito Santo. Amém? Que Deus continue ministrando no seu coração, falando no profundo da sua alma, e que nós possamos ser disciplinados pelo Espírito de Deus em nome de Jesus.